1 João capítulo 2, verso 15 ao verso número 17, diz assim: Santa Palavra de Deus, inspirada, infalível, inerrante, por meio do apóstolo João. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Amém. Senhor, nos ajuda. Ajuda o que prega. Ajuda os que ouvem. De modo que o Senhor seja glorificado. Que tua palavra atinja o propósito designado por ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando se refere à vitória sobre o maligno, o apóstolo Paulo conecta, o apóstolo João conecta seu discurso anterior, do verso 12 ao 14, ao discurso que está prestes a fazer, do verso 15 ao verso 17. E é importante que você entenda que na visão e na teologia de João, ou seja, em todos os seus escritos, há uma relação muito íntima entre o mundo e o maligno. E é justamente por isso que sua próxima advertência gira em torno da relação que o cristão deve ter, ou não deve ter, com o mundo. E como ele tem argumentado até aqui, é importante que nós sempre tenhamos em mente a linha de raciocínio do autor. Ele tem argumentado que os seus leitores, se eles conhecem a Deus desde o princípio, se estão em comunhão com Ele por meio do seu Filho, isso traz sérias implicações à forma como vivem, como lidam com o mundo e como encaram as suas concupiscências. Então, assim como não há comunhão entre luz e trevas, na mesma linha, João adverte, não é possível existir ou coexistir amor a Deus e amor ao mundo. Não se pode amar o mundo e não se pode amar a Deus, isso ao mesmo tempo. Então há aqui, meus irmãos, um imperativo, um mandamento que é para toda a igreja de Cristo, que é, e este é o tema do sermão: não amem o mundo. Não amem o mundo. Há duas razões fundamentais, meus irmãos, pelas quais não podemos amar o mundo, muito menos atender aos seus desejos, que são, primeiro, eu já adianto, a primeira resposta, sua explanação, preciso dedicar mais tempo a ela. A segunda é um pouco mais curta. Vamos à primeira e mais longa. Por que não devemos amar o mundo, meus irmãos? Porque quem ama o mundo não ama nem procede de Deus. Quem ama o mundo não ama nem procede de Deus. Uma vez mais, volte seus olhos para o texto. O apóstolo João começa dizendo: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Então veja, nós estamos aqui diante do imperativo, ou seja, uma ordem. João, na condição de apóstolo, e portanto revestido de autoridade, ele está falando em nome de Deus e da parte dele, dando uma séria ordem aos seus leitores. Só que nós precisamos, para entendê-la e atendê-la, entender os termos com clareza. O que João tem em mente ao dizer para não amar o mundo? O que especificamente ele quer dizer com o termo mundo? Esse termo, meus irmãos, ele aparece 185 vezes no Novo Testamento. 60% das vezes nos escritos de João. O Evangelho, suas 3 cartas e o livro do Apocalipse. E é importante pontuar que esta é uma expressão que ele utiliza com diversos sentidos diferentes. Nós costumamos fazê-lo também. Vou dar um exemplo para vocês. Sabe a palavra manga? Há vários sentidos que nós podemos usar. Manga pode ser a manga da camisa, pode ser a fruta, e a gente pode estender. Lá no Nordeste tem mais alguns, né, Marcos? Então, uma palavra, ela pode ser usada com sentidos distintos. E é o que João costuma fazer quando se utiliza do termo mundo. Então, termo mundo na teologia de João se refere ao universo inteiro. A terra física, que é o planeta no qual o homem vive. Além disso, é usado também para descrever a humanidade menos os crentes, um grande grupo, o público em geral, judeus e gentios, os não eleitos e unicamente os eleitos.
Então há uma gama de sentidos possíveis a partir de uma mesma palavra. Só que qual é o sentido? Ou como podemos entender o sentido aqui? E aqui, meus irmãos, há uma regra de interpretação bíblica que é muito importante, inclusive para você aplicar em seus estudos, que é: o sentido do termo é determinado em função do seu contexto. O termo vai ser compreendido dependendo do lugar onde ele está encaixado. Nós precisamos compreender a expressão à luz do argumento que o autor vai desenvolvendo na porção do texto. Então, meus irmãos, o que isso significa? Diante do que ele falou até esse ponto, especialmente na parte anterior, quando ele dá ênfase sobre o maligno, o que é o mundo aqui? É a hostilidade organizada da humanidade contra Deus. Mundo é a atitude de hostilidade da humanidade que levanta-se contra Deus. E foi como Jesus usou o termo em diversas ocasiões, como uma espécie de sistema que está organizado sob o senhorio de Satanás e que se levanta contra Deus. Por exemplo, você não precisa abrir no texto, mas só ouça com atenção. Em João capítulo 12, verso 31, Evangelho de João, o Senhor Jesus disse: chegou o momento de ser julgado neste mundo. E agora o seu príncipe será expulso. Aí mais para frente no Evangelho de João ele usa o mesmo termo. O príncipe deste mundo já está condenado. Então, pensando neste sentido, o mundo, nos escritos de João, trata-se daqueles que não conhecem a Deus. O mundo rejeitou a Cristo. O mundo o odeia, bem como os seus seguidores. Então, para resumir, para simplificar, o que é o mundo? Conforme usado por João aqui, é o sistema das trevas, que faz oposição direta ao Pai, ao Filho, à sua palavra e à sua igreja. Então, tendo compreendido o termo, vamos à ordem, certo? O apóstolo João diz: não amem o mundo. E o termo amor aqui, queridos, há várias palavras também no Novo Testamento para amor, mas o termo é ágape, que é o mesmo termo que João já usou antes para falar sobre o amor que devemos aos irmãos. Ele diz: se você não ama seu irmão, você está nas trevas. Ele usa o mesmo termo. E o mais interessante é que este é o mesmo termo que é usado para falar do amor que devemos a Deus. Quando o Senhor Jesus resume a lei, ele diz: amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo. É amor ágape. É o amor sacrificial. É o amor que se dá no contexto de devoção e comunhão. É o que acontece no contexto de comunhão íntima, meus irmãos. E o que isso significa? Quando ele proíbe os seus leitores de amarem o mundo e o que nele há, João não está dizendo que precisamos desprezar a criação. João não está dizendo que você não pode apreciar a criação divina e suas dádivas. Ele não está nos ordenando a não amar as pessoas do mundo, por exemplo. Porque o amor aqui tem quase uma conotação religiosa. O ponto é, você não pode amar o mundo com devoção. Você não pode ter comunhão com o mundo, abraçar seus valores, seus prazeres, seus hábitos. Você não pode dar ao mundo o que é exclusivamente de Deus. Mas por que, meus irmãos? Aí ele explica logo na sequência, verso 15, olha para o texto. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Meus irmãos, é o mesmo princípio que Jesus Cristo ensinou no Sermão do Monte. Ele disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque você vai amar a um e desprezar o outro. O homem só pode se comprometer com um único objeto supremo de amor e devoção. Portanto, amar a Deus, o amor a Deus e o amor ao mundo não podem coexistir, pois ambos colidem. Eles se enfrentam. Eles não existem no mesmo coração. Se alguém se entrega ao mundo e vive para o mundo, esse dá provas. Não pertence a Deus. Não é crente. Está em trevas. E eu acho pesado. Mas olha a linguagem que Tiago, irmão do Senhor, usa. Ele diz assim: adúlteros, infiéis, não sabeis que amizade com o mundo é inimizade com Deus.
infiéis. Esta é a linguagem que é usada pelo texto. Mas o verso 16, após o imperativo, ele embasa a ordem. Ele diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, para evitar qualquer tipo de dúvida, João descreve exatamente o que ele tem em mente com não amar o mundo. Ele não deixa nenhuma noção vaga. Ele diz: não amar o mundo significa isso. E ele descreve em 3 categorias: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Sua intenção é ser abrangente, mas essa não é uma lista completa, pois muito mais é dito sobre o mundo das Escrituras. E uma coisa que é muito intrigante é que um estudioso bíblico ele percebe que há uma similaridade aqui entre os desejos citados por João, como uma variação dos desejos da tentação de Eva no jardim do Éden. E ele diz: Eva viu que a árvore era boa para se comer, era agradável aos olhos, desejável para gerar sabedoria. E ele conclui dizendo: Eva, quando pecou, foi tomada pela concupiscência da carne, pela concupiscência dos olhos, porque foi seduzida pelo brilho do corpo, e pela soberba de pensar que poderia tornar-se igual a Deus. É como se fossem, meus irmãos, os mesmos desejos em operação, tentando os homens, quaisquer, os mesmos desejos, concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Mas antes de explicar um por um, é muito importante que você entenda, preste atenção, qual é a origem desses desejos. Porque o verso 16, no seu final, ele sugere que o mundo é a fonte das concupiscências. O que é fato? Essas concupiscências procedem do mundo. Todavia, e você não pode esquecer disso, o mundo afora, o mundo desperta, o mundo provoca o que já está no teu coração. Porque se nós tivermos, meus irmãos, uma antropologia bíblica, uma doutrina bíblica do homem, do que é o homem, nós vamos saber que o homem caído, ele foi arruinado pelo pecado, ele foi contaminado pelo pecado inteiramente. E o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 15, ele disse: não é o que entra que contamina o homem, é o que sai. Por quê? Porque os maus desejos procedem do seu próprio coração. Tiago, na sua carta, ele reforça dizendo que ninguém pode dizer: eu sou tentado por Deus, eu vou pecar porque sou tentado por Deus. Ele diz: somos tentados, conduzidos ao pecado por nossa própria cobiça, pela cobiça que está no nosso íntimo. Cobiça esta causada pelo pecado. E mesmo regenerado, meus irmãos, o cristão ele experimenta essa tensão. Aí, para usar a linguagem de Paulo, um conflito, uma tensão dentro de si. Porque mesmo habitados pelo Espírito, sentimos um conflito intenso entre a carne, os desejos da carne e os desejos do Espírito. Então, o mundo é apresentado como a fonte dos desejos, mas ao mesmo tempo ele atua provocando, aflorando, despertando os desejos que já habitam no coração do homem. Então, tendo dito isso, vamos ao primeiro termo. A concupiscência da carne, se fôssemos traduzir ao pé da letra. No original, poderíamos dizer, literalmente, os desejos da carne. E essa expressão, se você tem contato com as epístolas do Novo Testamento, você sabe que carne é usado para se referir aos impulsos pecaminosos do homem, todos eles. Os impulsos da natureza corrupta, toda a sua inclinação ao mal. Então, carne significa a inclinação natural do homem ao pecado, os desejos da carne. Inclusive, alguns intérpretes alegam que aqui é uma referência especial à sensualidade, à cobiça. Mas, além disso, João condena também a concupiscência dos olhos. E aqui, especificamente, meus irmãos, parece uma advertência contra a luxúria. E não é a primeira vez que a Escritura fala sobre a importância dos olhos. Jó,
que é o segundo livro na revelação de Deus, da cronologia. Tem Gênesis, e depois, cronologicamente, você tem Jó. Jó, já no princípio, ele entendia o perigo que os olhos apresentam. Quando ele disse, fiz aliança com meus olhos. Como vou olhar para uma donzela com cobiça? Eu fiz uma aliança com meus olhos de não fixar os olhos em uma moça com cobiça. Aí você vê como a Escritura, os temas, eles vão avançando na revelação, chega no Sermão do Monte. O Senhor Jesus diz, não é só o que adultera, não é só você consumar um adultério. Se você olha para uma mulher com intenção impura, você já adulterou com ela no teu coração. Então João condena o desejo que nasce por meio dos olhos. Porque quando alguém é seduzido e atraído pela luxúria, pela vaidade, seus olhos o levam ao pecado. E por fim nós temos a soberba da vida. Essa é uma expressão, se você tiver depois contato com outras traduções bíblicas, você vai ver que geralmente ela aparece com alguma variação. Mas todas elas orbitam em torno do orgulho. É uma condenação à vanglória. É uma condenação ao espírito orgulhoso. João condena aquele que busca vanglória diante dos homens. Aí ele conclui dizendo, nada disso procede do mundo. Isso procede do mundo. Isso procede de Satanás. Não procede. Então está reforçando. Quem ama o mundo, quem insiste em perseguir seus desejos, não conhece a Deus, não tem comunhão com Deus, está nas mais densas trevas. Está perdido. Vamos às aplicações. Preste muita atenção. Preste muita atenção. Primeira aplicação. Vamos pensar em termos práticos o que significa não amar o mundo. Olhe para mim. O que significa não amar o mundo? Não amar o mundo, meus irmãos, é não buscar seus prazeres. É não afogar-se em glutonaria, em embriaguez, prostituição, ambição desmedida, vaidade, orgulho, ganância. Não amar o mundo é viver na contramão do estilo materialista deste século. É viver com contentamento e gratidão, mesmo quando temos só o necessário. Não amar o mundo é ter uma cosmovisão cristã. É você pensar e entender a realidade, não a partir das opiniões dos homens, mas a partir da Escritura Sagrada. Portanto, você pensa sobre trabalho, sobre casamento, sobre fertilidade, filhos, entretenimento, artes, cultura, política, educação. Você pensa tudo a partir da revelação de Deus. Você as enxerga e as compreende à luz da revelação divina. Não amar o mundo é não colocar nos políticos e nas ideologias desta terra esperança última de redenção e reforma. Ao mesmo tempo, não amar o mundo é você compactuar quando os poderes deste mundo torcem o direito e a justiça. Quando os poderosos da terra, pensando nos poderosos do Brasil, por exemplo, desobedecem a lei do Senhor. Quando compactuamos com isso, amamos o mundo. Não amar o mundo é não seguir o caminho dos ímpios. É não se assentar na roda dos escarnecedores. É não ter comunhão com aquilo que Deus odeia e com aquele que odeia Deus. Eu me pergunto, irmãos, por que queremos manter no nosso círculo próximo pessoas que odeiam a Deus, se não há intenção no nosso coração de trazê-las a Deus? O Salmo 1 diz, bem-aventurado, não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos que escarnecem da lei de Deus. Não amar o mundo, meus irmãos, é repudiar as obras da carne, é manifestar o fruto do Espírito, é ter o caráter, as palavras, os hábitos transformados e moldados à semelhança de Cristo. Não amar o mundo é viver não para fazer sua vontade, viver para fazer a vontade de Deus, obedecer seus mandamentos. Não amar o mundo é viver não para si mesmo, é ocupar sua vida em buscar a glória de Deus. É buscar um propósito mais sublime, meus irmãos. É comer, beber, fazer qualquer outra coisa, buscar em tudo a glória de Deus. Poderia ficar até meia-noite aqui. Mas não podemos amar o mundo, meus irmãos.
Em segundo lugar, pense, será que é como nós vivemos? Com base nas poucas evidências aqui, podemos dizer amamos o mundo ou não, porque se o amamos, se você está emaranhado, enamorado com o mundo, você não ama a Deus. Você não pertence a Deus. Porque é muito importante que você entenda, Deus não reparte devoção com ninguém. Deus não quer meio serviço. Deus não quer meia adoração. Deus não tem interesse de repartir com outro Senhor. Ele quer tudo o que somos e podemos entregar. Deus não está disposto a reparti-lo, meu irmão. Se você tem amado o mundo, se você está sendo infiel a Deus, porque as obras e os desejos do mundo têm habitado em você, você precisa se arrepender imediatamente. Porque se isso se confirmar, diz o texto, você não pertence a Deus. Você não procede de Deus. O amor do Pai não está em você. Crianças, Catarina, Manuel, Alice, prestem muita atenção. E o Benjamin? Benjamin está bonito, está com Aurora, preste atenção, Rebeca, Davi. Olha só. Jesus, Davi, nunca vai dividir o teu coração com nenhuma outra coisa. Viu lá? Ele vai querer sempre que você ame mais ele do que tudo. Tá, Érica? Vocês vão ser tentados ao longo da vida de vocês a amar mais outras coisas. A buscar outras coisas mais do que a glória de Deus. Mais do que obedecer a Deus. E vocês precisam entender desde hoje. Deus não divide vocês com ninguém. Ele quer que vocês o amem, Rebeca, com tudo que vocês são. Ele não quer que você ame só isso aqui, ó. Ele quer que você ame de todo o coração. E o amor do mundo, Eric, vai sempre lutar, viu, Azaf? Vai sempre lutar para ganhar no seu coração o espaço do amor que pertence só a Deus. Vocês precisam ter muito cuidado. Não pode amar o mundo. Vocês têm que amar a Deus. E quando eu falo mundo, Eric, eu não estou falando as coisas boas do mundo. O que há de bom no mundo nós precisamos amar, porque é a obra de Deus. Eu estou falando, Rebeca, do que há no mundo e não é bom, que Deus não aprova. Tá bom? Segundo, na verdade, terceiro lugar, meus irmãos, não alimente os desejos do mundo. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 13, verso 14, ele disse: mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Essa revista atualizada, você viu, ficou muito claro. Aí me permita ler uma outra tradução. Ao contrário, preste atenção. Revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Não fique premeditando, não planeje. Não dê ocasião para que a carne ganhe espaço. E é curioso, queridos, porque por vezes nos perguntamos por que não consigo vencer o pecado. Por que não consigo ter vitória sobre a tentação? Talvez, ou muito provavelmente, a resposta seja: você está facilitando o trabalho do mundo. Você está premeditando, facilitando, dando abertura para que os desejos da carne ganhem espaço no teu coração e na tua vida. Você está dando abertura para que o mundo incite, desperte os desejos que já habitam no teu coração, pecador. E você precisa fazer uma avaliação honesta, queridos. Este é o princípio de toda vitória sobre o pecado, quando nos perguntamos o seguinte: o que me leva ao pecado? Que tipo de circunstância específica me leva ao pecado? E se você fizer uma avaliação honesta, você vai perceber que talvez lugares que você frequenta, companhias que você tem, objetivos que você traçou para a sua vida não ocasionam o pecado. Será que as músicas que você ouve, as séries que você consome, que tipo de desejos elas despertam no seu coração? Desejos piedosos? Ou elas alimentam as concupiscências descritas aqui? Antes de fazer qualquer coisa na sua vida, você precisa levantar essa indagação. Que tipo de desejo este ato vai alimentar no meu coração? Eles vão fortalecer as concupiscências da carne, dos olhos e a soberba da vida? Ou eles vão enfraquecê-los? É muito importante que vocês pensem nisso. Crianças, olha a Aurora ali. A voz do pastor, né, Aurora?
Crianças, prestem muita atenção. E o Azar? João? Crianças, olha só lá. Você não pode lá criar ocasião para o pecado na tua vida. O que eu quero dizer com isso? É o seguinte. Emanuel, você não pode abrir nem essa brechinha para o pecado na tua vida. Nem essa brechinha. Se você vai fazer alguma coisa, Catarina, que vai fazer você pecar e desagradar a Deus, você não pode fazer. Eu vou te dar um exemplo. Se você vai fazer uma coisa e você precisa mentir, Davi, para o papai e para a mamãe, não faça. Se você vai fazer uma coisa lá que vai fazer você pecar, você não pode fazer. Porque o que é isso? É você dar espaço para a carne no teu coração. Tá, Eve? Tá bom? E Aurora? Depois a gente vai conversar, tá bom? Então, não dê espaço à carne no teu coração. Não dê ocasião ao pecado na tua vida. Por fim, meus irmãos, segundo e último ponto. Não amem o mundo. Primeiro nós vimos, porque quem ama o mundo não ama nem procede de Deus. E por fim, porque o mundo é passageiro, mas a vida com Deus dura para sempre. Verso 17, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Para João, meus irmãos, amar o mundo não é só transgressão. Ele me deixa com a impressão aqui que é também tolice. Quando ele faz o contraste, ele está dizendo, olha, é tolice amar o mundo, porque os prazeres do mundo são efêmeros. São passageiros, transitórios, finitos. E é basicamente o que Jesus também alertou aos seus discípulos no Sermão do Monte: não acumule para si tesouros da terra. Porque a traça corrói, ladrões roubam. Ou seja, são passageiros, são perecíveis. Mas há um tipo de tesouro que é imperecível, que são os tesouros do céu. É o mesmo tipo de contraste que João usa aqui para exortar os leitores. Então, embora o mundo exerça uma influência tentadora até sobre os crentes, ele está dizendo, a aparência do mundo é passageira. Seus valores, seus prazeres, seus prêmios, suas experiências, seus desejos existem apenas por um instante. Desaparecem logo em seguida. E aí se torna um contraste absurdo, meus irmãos, em comparação com a eternidade da comunhão com Deus. Então, nota a disparidade, o que é passageiro e o que é eterno, o que é perecível e o que é infinito em valor, glória, prazer e beleza. Então, mesmo quando o mundo e suas concupiscências, toda sorte de desejos que o mundo alimenta, passarem, o que faz a vontade de Deus permanece eternamente. O que faz a vontade de Deus, meus irmãos, é o que prova que o conhece. É o que prova, lembre, seguindo o raciocínio do autor até aqui, é o que prova que está na luz, que tem comunhão com o Pai, que tem o Pai como objeto de seu amor e de sua devoção, que crê nele. Este permanece para sempre, porque goza de vida eterna. Vida eterna. E essa é a razão, meus irmãos, pela qual João escreveu a epístola. Vá comigo aqui, João capítulo 5, 1 João capítulo 5, verso 13. 1 João capítulo 5, verso 13, ele diz, e essa não é a única vez, mas ele diz, em seu capítulo final, capítulo 5, verso 13, estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Quem, meus irmãos? A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Os que creem em Cristo e, portanto, permanecem na sua vontade, obedecem aos seus mandamentos e buscam nele, não no mundo, a alegria do seu coração. Estes são, como diz o puritano, herdeiros da imortalidade, porque desfrutarão para sempre de vida e de gozo eterno na presença de Deus. Amar o mundo é tolice, porque o mundo é passageiro. Mas amar a Deus e viver para Ele é o caminho para o deleite, a alegria. Vamos às aplicações, prestem muita atenção. Primeira aplicação, não se contente com o pouco que o mundo tem oferecido.
Ou seja, não seja enganado pelas mentiras deste mundo. Olhe nos meus olhos. Você já parou para pensar que talvez você esteja sendo enganado pelas mentiras do mundo? E a influência e a tentação do mundo sobre a tua alma é tudo construído com base em mentiras, em devaneios. O fato é que Satanás, este mundo, eles querem seduzir a tua carne. E eles querem fazê-lo pensar que nos seus prazeres e desejos você vai achar plena realização, felicidade para o teu coração. E por vezes você se vê seduzido, por exemplo, pela ostentação do mundo. Você olha para a prosperidade, para a abundância, e você diz: somente se eu tiver as posses, somente se eu tiver acesso às experiências que o dinheiro pode comprar, casa e carros de luxo, investimentos milionários, viagens internacionais, roupa de grife, somente se eu tiver acesso a isso é que eu serei feliz de verdade. E aí você trabalha desesperadamente para perseguir metas mundanas, porque estas coisas não realizam plenamente. Há também a concupiscência, meus irmãos, luxúria, sensualidade e a cobiça que tentam você. E nós somos pressionados de todos os lados, especialmente os jovens, com a lascívia, pela ideia do sexo sem compromisso, pela pornografia, pelos programas, filmes, redes sociais, músicas que nos pressionam com a ideia de que a imoralidade é o caminho da felicidade. E que se você for imoral, você vai ser feliz. Porque na imoralidade está o prazer, na libertinagem, seja livre. Ou talvez você esteja convencido, como as pessoas do mundo, de que o caminho é o poder. E você busca autoridade, influência a todo custo, seja para si ou seja por meio de representantes, para encontrar realização, para conformar o mundo à sua imagem. Eu poderia citar ainda as amizades do mundo que insistimos em não abandonar, mas que elas nos seduzem a abraçar e amar o mundo. Poderia citar também os hábitos, os vícios, os excessos deste mundo que nos afastam da verdadeira alegria. Crianças, preste atenção, tem um homem chamado Salomão na Bíblia. Salomão escreveu um livro chamado Eclesiastes. E nesse livro, Davi, ele disse assim, no capítulo 2, olha, eu fiz tudo que alguém podia fazer. Eu não neguei nenhuma alegria ao meu coração. Davi, ele foi rico, ele foi um artista, ele plantou jardins bonitos, ele construiu prédios bonitos, ele teve todo o prazer que ele podia ter, ele teve prata e ouro como ninguém. Aí você olha para ele, Davi, viu lá? Você olha para ele, Emanuel, e diz assim: esse cara foi muito feliz, não foi? Sabe o que ele diz? Ele diz assim: ó, eu não sou feliz. Essas coisas não me fazem feliz. Eu olhei tudo que as minhas mãos conquistaram. Depois de ter desfrutado tudo e não ter negado nada que os meus olhos cobiçaram, ele disse: é tudo vaidade. É tudo vaidade. Não há nenhum proveito debaixo do sol e correr atrás do vento. Salomão está advertindo você. Talvez você esteja correndo atrás do vento, você está vivendo uma mentira, sempre enganado, caindo na mentira de Satanás, de que os desejos perecíveis e passageiros desta vida podem atender aos desejos eternos da tua alma. E aí isso me leva à segunda aplicação. Ao invés de você se contentar com pouco, você se contentar com o pouco que o mundo oferece, busque e desfrute da alegria que há na presença de Deus. Se você dedicar a sua vida para perseguir os desejos do mundo, tudo que você vai encontrar no fim da linha é frustração, é insatisfação, é incompletude. Você vai se sentir enganado, porque tudo que você amou e valorizou é vaidade. Ele vai escorrer pelas suas mãos. Veja a linguagem que Deus usa. Quando ele repreendeu o povo de Israel por meio do profeta Jeremias, ele disse assim: meu povo cometeu 2 crimes. Ele abandonou a mim, fonte de água viva, e construiu para si, cavaram suas próprias cisternas rachadas que não retêm água.
Olhe para mim, veja só. Amar o mundo, ao invés de amar a Deus, é você abandonar uma cisterna, uma fonte abundante de água viva que jorra para a eternidade. E você tomar para si, se contentar com uma cisterna rachada, que não abastece você com água de qualidade, você vai morrer de sede, sua alma vai morrer de sede. É isso que você faz, meu querido. É isso que fazemos quando amamos o mundo no lugar de Deus. É o seu destino, amante do mundo. Você vai permanecer para sempre com sede insatisfeito, porque o mundo não vai realizar. Você está sendo enganado. E aí no seu livro O Peso da Glória, C.S. Lewis ele fala sobre isso, dizendo assim, preste atenção. Crianças, olha só, vê se vocês concordam com ele. Ele diz assim, ó. Nós somos criaturas que brincam com bebida, sexo e ambição finita. Quando nos é oferecida uma alegria infinita, como uma criança que quer continuar fazendo bolinho na lama, porque ela não sabe o que é passar o fim de semana na praia. Nós nos contentamos com muito pouco. Olha só, crianças, imagina. Tudo bem que pode ser divertido fazer bolinho na lama também, não é? É não, né? Você tem que pensar. Mas imagina lá. Às vezes a gente se contenta com brincar na areia, porque a gente não sabe a lição. Como é bom brincar na praia, não é? É o que nós fazemos quando trocamos o que Deus tem a oferecer pelo que o mundo oferece. Você está se contentando com pouco, você está se contentando com a mediocridade, porque amar a Deus, ou melhor, amar o mundo, é um caminho de infelicidade, de tormento, porque além de atormentá-lo nesta vida, você vai ser conduzido à destruição. Mas amar a Deus, crer no seu Filho, fará de você um herdeiro da alegria eterna. Você vai conhecer a fonte do prazer mais fino da vida, que é Deus. E em Deus Ele dará a você vida, que é comunhão. E comunhão com aquele que pode realmente realizar o nosso coração. Concluindo, foi por isso, meus irmãos, que Cristo se manifestou para vencer o mundo. Porque éramos todos, sem exceção, escravos do mundo. Estávamos presos às suas seduções, mentiras. E por meio de Cristo fomos libertos para que conhecêssemos a Deus, que é a vida eterna. Cristo destruiu as obras do diabo. E por isso, meus irmãos, ouçam o que eu digo. Este mundo, sua hostilidade contra Deus, a hostilidade dele contra o seu povo estão com os dias contados, porque este mundo vai ruir e o Senhor vai prevalecer. Essa é a boa notícia do Evangelho. Ele diz: no mundo tereis aflições, mas não temam, eu venci o mundo. Cristo venceu o mundo e nós venceremos com ele. Esta é a boa notícia do Evangelho. Não ame o mundo, ame a Deus. Creia no seu Filho e você será salvo. Vamos orar nesse momento. Vamos orar. Senhor bendito, teu Evangelho foi pregado, Senhor, e nós pedimos. Se porventura há entre nós amantes do mundo, Senhor, que o Senhor os conduz imediatamente ao arrependimento. Que se nós, o teu povo, estamos flertando com o mundo, ó Deus, constrange-nos diante de ti. Abra-nos os olhos para as suas seduções mentirosas e passageiras e nos conduza, ó Deus, ao prazer que há na glória e na comunhão contigo, Senhor. O que pedimos aqui no nome de Jesus. Amém.